Vamos falar com o nosso Deus. Deus único, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que repreende as forças do mal, Deus que envergonha as obras das trevas, Deus que é poderoso na vida daqueles que a Ti servem e obedecem, Deus que lança por terra as artimanhas do mal e envergonha as obras das trevas, Deus que edifica a sua casa com mão forte e poderosa e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós Te glorificamos, Senhor, nesta hora preciosa, neste momento inigualável. Nós Te pedimos, ó Deus vivo e poderoso, que a Tua mão venha sobre nós e o nosso entendimento se abra, Deus, que possamos compreender as Tuas lições, pois somente com as Tuas lições, ó Deus, é que alcançaremos a vida. Por isso, capacita-nos a aprender, ó Deus, como eternos alunos, para a glória e honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós temos nesta manhã algumas observações. Eu queria que você fosse até Lucas, no capítulo 1. Lucas 1, verso 5. Acende as luzes. Acende as luzes aí. Acende lá também. Amém? Acharam? Lucas 1, 5 diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso, e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se, apoderou-se dele temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém? O que nós queremos ver com um texto desse? Você vê que diz que Zacarias era do turno de quem? De Abias. Ele era do turno de Abias. Turno. Depois, ele sendo do turno de Abias, coube-lhe por sorte Então, houve uma situação em que coube a ele. Coube-lhe por sorte. Eu não sei exatamente se essa expressão sorte seria um lançar sorte, ou como muitas vezes os escritores colocam, coube-lhe a sorte, não que foi lançado sorte, mas que a pessoa estava numa determinada ocasião, num determinado lugar e foi privilegiado. Não houve sorte, como nós costumamos dizer, Duni duni te salame mingue, paro ímpar, zerinho ou um, não é isso. Então nós precisamos tomar cuidado aqui com essa expressão. Ou quem sabe se realmente não era isso, paro ímpar ou sei lá o que. Porém a Bíblia vai dizer aqui que isto era conforme o costume sacerdotal. Você leu aí? Me ajude. No verso 9: segundo coube-lhe sorte,
segundo o costume sacerdotal. Então havia um costume sacerdotal de tratar as coisas de determinada maneira, como esse sistema aqui de sorte, tá? Vou aumentar mais um pouquinho? Esse sistema de sorte, aumenta mesmo o volume mesmo. Sistema de sorte. Então, o que implica isso daqui? Nós vemos que talvez o apóstolo Pedro, lá em Atos, no capítulo 1, lembra? Quando foi escolher um substituto para Judas, e ali eles lançaram sorte. Ali nós vemos claramente que lançou-se sorte, e não que coube-lhe. Quem foi que foi escolhido no lugar de Judas? Matias. Ali a escritura não diz coube a Matias por sorte. Não, ali não. Ali ele diz lançaram sorte. Então essas duas expressões nos deixam em xeque. Talvez aqui, né, é aquilo. Tradução, transliteração, algumas coisas podem fugir a certo domínio do idioma. Nós temos que consultar aí originais e essas coisas todas, e de grego e hebraico eu entendo tanto quanto de astronave, Marte, essas coisas assim, então já viu, né, irmão? Agora, talvez aqui coube-lhe por sorte, talvez seja realmente um lançar sorte, e talvez Pedro tenha se inspirado exatamente nisso, para escolher Matias. Por quê? Porque ele sabia que os sacerdotes faziam isso. Porém, eu estou dizendo que talvez, né? Talvez, porque é complicado certas coisas. E nós sabemos que esse sorte é uma coisa muito relativa para as operações de Deus. Deus não usa, tira para o ímpar aí. Deus não usa isso. Então isso aqui, vamos deixar essa situação um pouquinho em suspense. Agora, o que nós vemos aqui é que existia um turno chamado turno de Abias, e Zacarias, ele faz parte deste turno, ou seja, existe aí um monte de outros sacerdotes que também fazem parte do turno de Abias, ou seja, Abias é o líder desses sacerdotes. Abias é o líder. E Zacarias é um sacerdote abaixo de Abias. E não sei quantos outros sacerdotes existiam, todos no mesmo nível de Zacarias, porém abaixo de Abias. Eu não sei nem se esse Abias ainda era vivo, qual era a história, mas eles eram nomeados como sendo do turno de Abias. Existe ainda outra situação, além desse Abias, pode ser que existissem outros sacerdotes ao nível de Abias, que também possuíssem os seus turnos. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma organização administrativa complexa, profunda. Nós vemos quando o povo sai do Egito, com as suas 12 tribos, Deus vai e faz uma separação muito tremenda. Olha, a tribo A vai habitar o ocidente do mar, a tribo B vai habitar o oriente, a tribo C vai habitar junto, um exemplo, as campinas do Jordão, a tribo D vai não sei para onde. Você vai vendo uma organização tremenda de Deus. Aí Deus chega para uma determinada tribo, a tribo de Levi, de onde procede Arão, de onde Deus implanta o sacerdócio. Deus diz assim:
dessa tribo aí, eles não vão para canto nenhum. Eles não vão ter terras nenhuma. Eles não vão ter propriedade alguma. A herança deles será o sacerdócio. Agora imagina, pessoas ocupando terras e mais terras, podendo enriquecer a balde, como nós dizemos, porque estão chegando numa região deserta, uma região de pouquíssima habitação, onde Deus deu os inimigos todos na mão do povo, e eles têm ali uma escolha imensa para criar gado, para criar o que eles quisessem, para enriquecer de uma maneira tremenda. Aí Deus vem e diz para a tribo de Levi que eles não vão ter terra alguma. Será que eles não poderiam se sentir inferiorizados? Sim, se não entendessem a função deles, se não entendessem a glória que está na mão deles. Diminui um pouquinho o grave, por favor. Está vibrando aqui. Por exemplo, nós não temos Lúcifer. Aliás, que esse nome parece que nem tem na Bíblia, né? Alguém já viu esse nome na Bíblia? Lúcifer? Alguém lembra de ter visto? Se acha, não tem certeza. Alguém? Mas existe nós temos essa referência aqui, nós costumamos dizer Lúcifer, né? Mas eu nem sei se esse nome tem na Bíblia, não é ávido na minha memória esse nome na Escritura. Nem sei porque nós tratamos esse nome aí, mas sabemos que estamos falando do diabo. Esse tem bastante o nome dele, né? Mas tratamos sendo a mesma pessoa. Então, Lúcifer, ele tem uma posição. Aí nós vemos, já identificamos na Bíblia, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e sabe-se lá que outros seres existam que a Bíblia não fale. Aliás, que se a Bíblia fosse falar, penso eu, tudo que é escala angelical, nós não tínhamos que carregar uma Bíblia, nós tínhamos que carregar umas 20 carretas de livros, porque João fala que ouviu o número dos anjos, e ele disse que era não sei quantas vezes 200 milhares. Ele dá um número assim absurdo, que se você fosse contar de um em um, nem vivendo 10 vezes o que você vive, você não ia conseguir contar. Então é um número muito absurdo. E tem mais, ele quando vê aquilo ali, ele não inclui o 1/3 que já caiu, que já não faz mais parte do exército celestial. Então era um número de anjos muito incríveis, e o que nós vemos? Todos eles têm uma função, e eu digo, se tem função, é porque existe sobre eles uma regra, uma administração. Então o que é que nós vemos? Uma organização de Deus fantástica, uma organização de Deus fora do comum. Existe uma regra, uma organização lá no céu, e existe uma regra, uma organização também na terra, em que Deus começa a mostrar isso claramente com as tribos de Israel. É algo simplesmente tremendo e maravilhoso, e muitas pessoas, como a exemplo de Lúcifer, não aceitou a regra. A regra de Deus, ela nos dá certos limites. Você levou meu apagador? Não. A regra de Deus nos dá limites. Esse quadro está com os dias contados, irmão. Nós vamos nos modernizar, que eu não aguento mais esse negócio de apagar aqui. Mas enquanto isso, vamos caminhando. Esses limites que as regras de Deus nos dão,
eles são gloriosos, porque a Escritura diz, Jesus falou, que a parábola, né? Deus repartiu a cada um segundo a sua própria capacidade, ou seja, eu mesmo não sei qual é a minha capacidade, o limite dela, eu mesmo não sei, mas Deus sabe aquilo que me pode fazer cair. Muita gente já não foi pobre e andou muito bem na sua vida, com dignidade e honra, mas quando depois passaram a ter dinheiro, isso não foi a desgraça de tanta gente? Um grande exemplo disso não é a própria política. A política não bota a pessoa lá, o camarada começa a ter dinheiro, ganhar 15 mil por mês. Quem ganha 15 mil por mês, logicamente, numa sociedade dessa, em que um pacote de feijão custa uma mixaria para quem ganha 15 mil, diminui o grave, por favor. Está ecoando demais. E o médio um pouquinho também. Esse som acaba comigo ainda. Numa sociedade dessa, em que se ganha 15 mil reais, a pessoa logo não vai ter aonde botar tanto dinheiro. Não vai ter aonde botar tanto dinheiro. E o triste de quem ganha muito dinheiro é que a sua visão passa a ser aguçada de uma maneira absurda, em que ela começa sempre a querer mais e mais e mais. Olha o que o Tiririca acabou de dizer aí, numa reportagem na televisão. O homem falou assim: você vai renunciar? Ele falou: vou renunciar. Mas por que você vai renunciar? Ele falou: não, porque palhaço eu sou lá fora. Lá fora eu sou palhaço para o povo, mas aqui dentro eu não sou palhaço, eu não vim para fazer o povo de palhaço. Quer se fazer uma coisa, um não deixa. Quer se fazer outra coisa, o outro não deixa. Então ele falou: eu vou renunciar. E eu sempre disse: quem tem dignidade não anda na política. Quem tem honra, quem zela pelo seu próprio nome, pelo seu próprio caráter, não anda na política, meu. Quantas pessoas já renunciaram aí? Lembra do Dilson Funaro? Não sei o que, da administração da economia, renunciou. Quando foram: por que você vai renunciar? Não se pode fazer o que se deseja, o bem. Não se pode fazer o bem, o povo é um palhaço. Agora está aí exemplo, Tiririca, vai renunciar. Por quê? Porque estão fazendo o povo de palhaço. As leis que ele quer trazer para beneficiar o povo, não é aceita. Ou seja, é um meio terrível esse das pessoas ocuparem cargos e funções que estão acima da sua capacidade. Que capacidade? Às vezes a capacidade de não se corromper. Esses dias eu conversava com uma pessoa, quando nós montamos aqui uma rádio, na época eu montei a rádio por apenas R$ 1.500, isso há 12 anos atrás. Quando montamos a rádio por R$ 1.500, apareceu propostas aqui de me pagarem por mês, com um programa por semana, queriam me pagar 15 mil. 10 vezes mais o que tinha custado para montar a rádio. Montei por 1.500, apareceu logo gente querendo me pagar 15 mil. E teve gente que disse assim: e aí, essa é a hora, a oportunidade aí. Falei assim: eu não me misturo com política, eu não me misturo com lama. A rádio será, para todos os seus dias, pregar exclusivamente o Evangelho. E assim foi. E que glória nós vivemos com a rádio. Que glória, irmão, a experiência que eu tenho com aquela rádio, desde o seu princípio, até quando Deus falou que ia fechar, foi uma coisa muito gloriosa. Ele fechou, porque ele disse: cumpriu-se o tempo. Ou seja, eu não podia ir adiante, existia ali um limite. E é disto que nós queremos estar falando nesta manhã, dos limites que Deus estipula para as nossas vidas.
e como nós temos que ter humildade para conhecer e caminhar nesses limites. Isso empreende para nós uma glória muito tamanha. Não adianta querer ser nada. Não queira ser. Diga: Deus, eis-me aqui, para que tu faças de mim o que tu bem quiseres. Não tente ser, não tente sobrepujar, não tente aparecer, não tente fazer isso. Eu cansei de ver brigas ferrenhas, desrespeitando o próprio santuário, quando eu era membro da Igreja Batista da Gamboa, aqui embaixo, na Rua da América, número 54. Famílias brigando, faltando pouco sair no tapa, por causa de cargos e funções que tinha na igreja, principalmente funções que tinha até remunerada, porque as pessoas queriam ser, e me criticavam. Qual a tua função? Eu dizia: nenhuma. Não, mas você tem que ser alguma coisa. Vem aí as próximas eleições, todo ano tinha essa política dentro da igreja. Vem as próximas eleições, eu vou indicar o teu nome. Eu falo: não indico o meu nome para nada. Não indique o meu nome para nada. Ah, mas você tem que trabalhar na obra. Eu dizia assim: ué, quem é que faz isso assim, assim, assim? Quando o pastor precisa de alguém para isso, quem é que ele chama? O pastor telefonou para minha casa semana passada. Ele buscou quem não tem cargo nem tem função. Muitos que têm cargo e função nem aparecem na igreja. Eu dizia: então, Deus conhece os limites e nós precisamos entender que não podemos ser, nós não podemos ser o que Deus não tenha planejado para que sejamos. Isto é uma lição, irmão, que eu vou dizer com toda a sinceridade do meu coração. É uma lição que me deu uma vitória muito tremenda. Todos os que ocuparam cargos e funções, hoje eles não são nada. Nada. E eu que nunca tive os cargos nem as funções, eu fui vendo Deus na minha vida até aqui. E hoje eu vejo Deus na minha vida mais do que já vi na vida de qualquer outro homem sobre a face do planeta Terra. O próprio apóstolo Paulo diz que ficou enfermo e ficou sem poder realizar a obra alguma vez. Eu não, eu estou aqui. Eu estou aqui de pé. Teve tantas situações na vida dos apóstolos, eu estou marchando. Estou vendo a vida de glória em glória, como Deus tinha dito para mim no começo desse ministério, que ia me dar algo que nem aos apóstolos tinha dado. Agora, examina a minha vida e vê aonde eu ambicionei algum cargo. As pessoas diziam: você pretende ser pastor? Eu dizia assim: não, se Deus quiser eu quero, se Ele não quiser eu não quero. Ah, você pretende fazer isso assim, assim? Não, não pretendo. O que você pretende na obra de Deus? Eu pretendo ser servo. Se Jesus me mandar varrer os banheiros, eu farei com alegria. Se Jesus me mandar carregar lixo nas costas, eu vou carregar lixo nas costas. Eu quero servir a Deus. A mim não interessa ser nada para que ninguém me veja, porque eu sei que os olhos de Deus sempre me contemplam. E essas palavras assim, meio loucas, eu não conquistava amigos com elas. As pessoas ficavam iradas comigo. Por quê? Porque eu estava combatendo aquilo que estava no coração deles, o espírito deles amargo, desejando conquistas, desejando cargos. Final do ano, tinha a apresentação dos cargos na igreja. Aí dizia assim: agora vamos chamar aqui o multiministério não sei de quê. Fulano, 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 fulano. Aí saiu uma turma e ia lá para frente. Agora vamos chamar a turma não sei de que mais, fulano, fulano, e a outra turma lá para frente. Final, quando chamava, estava a igreja toda lá na frente e eu, bobão, sentado lá no banco. Eu e mais uns 2 ou 3 eram os únicos que não tinham cargo. E os 40 da igreja, 30 e tantos, todo mundo lá na frente. Tá, olha o jogo hoje. O jogo hoje é o contrário. Quem estava lá sentadinho no banco, hoje tem posição perante Deus. Posição que ninguém arranca, posição que ninguém tira. Por quê? Porque eu entendi que existem limites e eu não consigo ultrapassá-los. E se eu tentar ultrapassá-los, eu vou me dar mal. Eu não sou nada. Deus que é tudo em todos, diz a Bíblia.
Eu não sou nada, irmão, eu não consigo. Se tiver uma escada na minha frente, eu não consigo subir os degraus, se a escada for espiritual. É o Espírito Santo que tem que me conduzir. Não adianta eu lutar contra o que não vejo, lutar contra o espiritual. Eu não consigo conquistar nada espiritual se Deus não trouxer e colocar na minha mão. Nessa obra eu tenho que empreender a minha fé e o meu esforço, a minha vontade, mas as conquistas só Deus que dá. Não importa a minha fé, a minha força e o meu sacrifício, se Deus não der a conquista. Eu posso chegar perto de alguma coisa, mas o pegar isso é sobrenatural e só Deus pode dar. Então, nós precisamos entender esses limites de quê? Das regras de Deus. Tem pessoas dentro das igrejas que ficam chateadas com uma série de coisas, ficam aborrecidas com uma série de coisas, mas não entendem. Deus tem critérios. Lá para o futuro Deus vai dizer assim: não se levantará sacerdote que não seja descendência de Arão. É regra de Deus. Não adiantava alguém tentar pegar a linhagem sacerdotal, porque ela já tinha uma determinação de Deus. Agora Deus tinha outros milhões de coisas a serem realizadas dentro de Israel. Não precisava todo mundo ser sacerdote. Agora, às vezes as pessoas ambicionam: não, eu quero ser o sacerdote, eu quero ser o sacerdote. Deus está precisando de gente para aquilo outro, para aquilo mais, não, mas eu quero ser sacerdote. Por que eu estou dizendo isso? Eu peguei jovens na minha época que diziam assim: não, eu quero ser pastor, eu quero vestir um daquele ali, ó. Vestir um daquele ali era o terno. Quando as pessoas vinham os outros à frente da igreja com um terno, dizia assim: eu quero vestir um daquele ali, ó. O dia que eu vestir um daquele ali, aí eu vou estar realizado. Caramba, vai ali na loja e compra, meu amigo. Mas dentro do ministério do camarada, assembleia, não sei das quantas, da esquina do boteco, quem era do ministério, imagina, quem era do ministério, vestia terno. Quer dizer que o resto da igreja não é do ministério. É tanta palhaçada. Então, não adianta. Tem muita gente que não entende certas coisas. Deus tem seus critérios, Deus tem seus limites, Deus sabe até onde Ele pode me conduzir, a que altura Ele pode me levar, sem que eu tenha medo dela. Não é assim que funciona? Tem gente que sobe num prédio de 20 andares, olha para baixo, e olha lá, legal, está alto. Sobe mais 20, chega a 40, quando olha, chega na pontinha da janela assim: epa, não posso nem olhar lá embaixo. Não é assim que acontece? Sinto vertigem, dá medo. Não é assim que acontece? Deus sabe o limite de que altura você pode ir. E a glória que Ele projetou para a sua vida está no limite que você pode chegar. Não está além dela. Está naquele limite. Se chegar a passar dos limites da tontura, pode cair, o medo aparece, e quando aparece o medo nessa obra, nada mais vai adiante. O medo nessa obra bloqueia tudo que você puder imaginar. Essa obra não foi feita para quem tem medo, então Deus trabalha contigo dentro do campo que Ele sabe e reconhece os teus limites. Então, Arão encabeçou desde o tempo de Moisés a lista dos sacerdotes. E essa lista vem chegando, e chegou até aqui, aos dias que nós estamos vendo aqui, aos dias de Zacarias. Podemos afirmar que Zacarias era descendente de Levi. Podemos afirmar isso. Quem era Levi? Pai de Arão, pai de Moisés, né? E isso chegou até os dias de Zacarias. Deus olhando as suas regras, Deus delimitando. E aqui nós vemos assim, no verso 10:
Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Veja bem, Zacarias está lá dentro do santuário, num lugar que mais ninguém, naquele dia que Zacarias entrou naquele lugar, mais ninguém poderia entrar. Ninguém, sabe o que é ninguém? Só existia um homem lá dentro daquele lugar, Zacarias. E tem mais, depois que Zacarias saísse dali, daqui a um ano, depois que Zacarias saísse, iam se passar um ano, os sacerdotes iam se reunir novamente, iam ver a quem coubesse a sorte, novamente, se coubesse de novo, não sei quais eram as regras, se de repente poderia caber novamente a Zacarias ou não, não sei quais eram as regras dessa situação, enfim, a quem coubesse sorte, depois de um ano, ia novamente entrar naquele mesmo lugar. Dá para entender uma regra dessa de Deus? Mas e o povo? Cadê o povo? O povo não tem nenhuma função, ninguém mais está fazendo nada, está todo mundo desocupado, só tem Zacarias trabalhando? Não, diz a Bíblia que o povo estava lá fora orando. Então está todo mundo exercendo a sua função. Zacarias lá dentro de um lugar que ninguém mais poderia entrar, e tem mais, se entrasse, o que acontecia? Morria fulminado. O próprio Zacarias está lá dentro, você sabe como, né? Com uma corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse naquele lugar em pecado, fogo cairia do céu e consumiria. E agora, quem vai tirar o corpo de lá, se ninguém pode entrar? Então puxariam ele pela corda, puxariam o seu corpo morto pela corda. Foi Deus que disse isso, não foi regra deles não, foi Deus que fez assim. Deus falou, amarre uma corda na cintura do sacerdote que ia entrar naquele lugar para ministrar a mim, chamava-se o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos, e Deus dizia assim, por que a corda? Porque se esse sacerdote entrar na minha presença em pecado, ele vai morrer lá dentro, e ninguém vai poder tirar o corpo, porque todo que entrar eu mato. Então tinha uma corda amarrada na cintura de Zacarias, e as pessoas já estavam preocupadas com ele, que ele foi lá apresentar um incenso, e todo mundo sabia o tempo mais ou menos que o incenso demorava para queimar, e Zacarias não sai mais lá de dentro. Aí ficava todo mundo assim, ó, com o ouvido ligado. Sabe por quê? Porque a volta do sacerdote tinha um monte de sinete, que é para eles ouvirem que ele ainda estava em movimento, estava vivo, e não puxasse ele. Cada movimento que ele fizesse, a campainha soava, tec, 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 prim, 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 para lá. Qualquer movimento que ele fazia, os sinos à volta da sua cintura soavam, para que o povo não dissesse assim, ele está demorando demais, vamos puxar ele. Então eles ouviam o sinete tocando cada movimento de Zacarias. Então, tudo isso são as maravilhosas regras de Deus, mas muitas vezes nós podemos dizer assim, não tem certos exageros de Deus aí não? Primeiro passo, se foi Deus que fez, não tem exagero, só tem perfeição. Se foi Deus que fez, não tem exagero, só tem perfeição. Agora, eu posso não entender. Quando eu não entendo, eu não tenho direito de questionar Deus. Esse direito não foi dado, mas eu tenho o direito de entrar no meu quarto e perguntar para Deus, com humildade, Senhor, como funcionam essas coisas, por que disso, por que daquilo. Então, essas regras são algo maravilhoso, e elas serviam para demonstrar o quanto Deus é santo. Essa santidade de Deus, que nós, meros mortais, pós-cinza, não conseguimos ainda deixar penetrar dentro da nossa alma, entender o quanto Deus é santo. Se nós entendêssemos o quanto Deus é santo, nós pensaríamos duas vezes antes de abrir a boca.
Nós pensaríamos 2 vezes antes de andar de nariz empinado, pisando no seu próximo. Toda obra será levada a juízo, e o dia do juízo, a Bíblia diz que é um dia sem misericórdia. Não adianta, oh, Deus tem misericórdia, Deus não está nem ouvindo. Ele vai implacavelmente descer o seu chicote, a sua espada, a sua condenação. No dia do juízo é um dia sem misericórdia. Entendeu isso, irmão? E essas regras todas de Deus são para nós entendermos esta glória que está proposta. E outra coisa, a escolha de Deus, né? Essa escolha de Deus, meu irmão, é muito gloriosa. Não é qualquer um. Deus te chamou para cá, é porque você não é qualquer um. Deus tem te dado entendimento, você tem compreendido a Bíblia, é porque você não é qualquer um. Porque lá fora, o ímpio está pegando na Bíblia e está dizendo assim, mas eu não entendo nada. Quantas vezes você já deve ter ouvido, como eu ouvi, pessoas dizendo assim, não, eu já tentei abrir a Bíblia para ler, mas é impossível, não consigo. Eu abro a Bíblia para ler, me dá até sono, eu tenho que largar a Bíblia de lado, para o sono sumir. Você já não ouviu isso? Eu ouvi sei lá quantas dezenas de vezes. Por quê? Porque a Bíblia diz, derramarei água sobre o sedento. Mas não é o sedento, quem está em busca de profanação, quem não tem intenção de abandonar suas orgias, esse não é um sedento de Deus, porque todo mundo sabe que Deus é santo. Agora, outra coisa, irmão, que eu quero falar muito sério, nessas regras de Deus, né? Vou exaltar aqui um ponto de vista. O que acontece? As regras que Deus expõe são regras que fazem parte do seu reino. Agora, o reino de Deus, hoje, ele compreende 2 situações diferentes. Uma é o céu, já totalmente organizado, com posições já definidas, tá? Posições totalmente definidas. Estou falando dos anjos, não estou falando de seres humanos, não. Estou falando de reino lá, céu, estou falando anjos. Agora, Deus tem ainda o seu reino na terra, que se chama igreja. As regras deste reino, igreja, também já estão totalmente definidas. Porém, as posições dos homens que se movem dentro do reino terreno de Deus, chamado igreja, essas posições oscilam. Essas posições variam. Hoje Saul é rei, amanhã não é mais. Hoje Davi é um homem cercado de anjos, intacto, ninguém toca nele. Daqui a pouco é a própria espada de Deus que o está ferindo. Oscila a posição dos homens no reino de Deus, na terra que é a igreja, oscila. As regras da igreja já estão definidas. Irmão, vamos falar um pouquinho então sobre regras da igreja. Qual é o projeto de Deus? Bem, a semelhança do que é no céu, com todos, você não encontra lá no céu nenhum anjinho ocioso. Ei, você aí passeando na praça, o que você está fazendo aí? Miguel, hoje tu está fazendo o quê? Está desocupado? Gabriel, entendeu, irmão? Ou outro nome lá, né? Talvez Rafael. Lá deve ter muitos nomes que lembram o caráter de Deus. Você aí, anjo, está desocupado por quê? Não, eu não tenho nenhuma função aqui no reino. Não existe isso lá no céu. E qual é o projeto de Deus? É que aqui na terra também, na sua igreja, todos tenham as suas funções. Verdadeiramente todos já temos, mas nem todos exercem. Porque quem aí não sabe orar? Todos sabemos orar.
E esta é uma função já importantíssima, que quem ora e intercede é uma função sacerdotal. E foi para isso que Deus nos constituiu, para sermos um reino sacerdotal. Não foi comprado à toa, foi comprado com sangue. E não foi um sangue meu nem seu, foi um sangue sem mancha alguma, de alguém sem pecado algum. Então as posições são sempre importantes. Agora, Deus tem sim níveis, degraus a serem subidos. A semelhança do que existe no céu com posições mais elevadas, existe na terra. Sendo que no céu já estão definidas, na terra ainda não. Você que hoje ainda não é um líder de igreja, amanhã pode ser. Você que hoje ainda não prega para o mundo todo, amanhã você pode pregar. Isso não está definido. Agora, isso não vai fugir às regras. Deus criou lá, que critérios Deus usou para formar os anjos daquela maneira? Nós não sabemos. Talvez um dia venhamos a saber, não na terra, mas lá no céu. Agora, o que acontece? Essas funções na terra, meu irmão, elas geram muita briga, porque as pessoas não têm humildade, as pessoas não estão muito acostumadas a dobrar os joelhos para receber do alto. Elas estão querendo esquadrinhar tudo com a sua mente, com os seus sentimentos, e definir elas mesmas o que é certo ou errado, verdade ou mentira. E essa lição eu já aprendi tem muito tempo. O certo e o errado não está no meu domínio. A verdade e a mentira não está no meu domínio. Quem instituiu o que é certo e o que é errado é Deus. Então eu tenho que aprender dele, e as situações mudam, e muita coisa parece, mas não é. Lembra daquele filme CSI? Assistia CSI? Investigação criminal. Quando está todo mundo dizendo, manda prender fulano, ele é o condenado. As provas apontam para ele. Aí daqui a pouco vinha uma informaçãozinha de nada, e dizia assim, não, fulano não tem nada a ver com isso. As provas já estão apontando para outro caminho. Assim são as coisas espirituais, meu irmão. Muito cuidado. Não, as coisas espirituais não se definem aqui em mim, elas se definem na revelação do Espírito Santo. E o que temos? Por que eu estava falando dessas funções? Geram muitos problemas. As pessoas acham que elas podem ser alcançadas por tempo. Quando Deus instituiu lá no céu os anjos, ele falou assim, pô Gabriel, tu já está comigo aí há 30 séculos? Gabriel, eu tenho uma função para você. Tu tens sido fiel durante 30 séculos. Chama Miguel lá. Ô Miguel, você que está aqui há 200 milhões de anos comigo, eu tenho uma função aí para você, Gabriel. Não foi assim. A questão não foi tempo, tá? Então na terra também, a questão não é tempo. Para todo aprendizado, existe um tempo, mas existe de nós uma exigência de Deus, que é o posicionamento. Posicionamento está vinculado à compreensão. Se eu não compreendo certas coisas, eu não me posiciono. E se eu não compreendo, é porque eu não busquei compreensão. Porque se eu buscar, a porta vai se abrir. Não está escrito, batei e abrir-se-vos-á, buscar e achareis? Clame, responder-te-ei. Se achegue a mim, eu me achegarei a vós. Nós temos que aprender isso, ser igreja. As regras estão aí, muito mole as regras para nós. É buscar e receber. É bater e abrir a porta. Mas muitos não querem continuar com os seus próprios pensamentos, esquadrinhando as coisas. Então, dentro da igreja, essas funções, como eu já vi brigas, e hoje vou continuar vendo, em todo canto, em todo lugar. Porque, por exemplo,
Às vezes, temos na igreja pessoas de coisas que eu sei, mas às vezes o próprio pai não sabe, ou a própria mãe não sabe. Tem pais, vamos falar assim, pode ser em nosso meio, pode ter pais que acham que sua filha, um exemplo, poderia já estar ocupando um cargo na igreja, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas eu sei que a filha dá na cara da mãe, mas a mãe nunca teve coragem de falar para o pai. Aí você acha que eu vou botar uma pessoa dessa para ministrar dentro do meu ministério? Que tipo de santidade eu tenho? Mas quem olha para o tempo, as pessoas podem dizer assim, eu estou na igreja há 20 anos, o ministério nem tem esse tempo, né? Exemplo, eu estou na igreja há 20 anos, poxa, o pastor nunca deu uma oportunidade para o meu neto, por exemplo, o pastor nunca deu uma oportunidade para o meu neto, mas pode ser que eu saiba de coisas que ele não sabe. Não tem aquela velha história, o pai é o último a saber, né? Quando o filho está aprontando, todo mundo na rua vê, mas dentro de casa o pai não vê, não sabe. Então, meu irmão, essas coisas são terríveis. Aí alguém pode ficar chateado com o pastor, e o pastor ao mesmo tempo não pode falar para o camarada, para o pai da situação. Se falar, a própria mãe vai negar, vai dizer que é mentira, vai me chamar de mentiroso, eu sei que eu não sou, e Deus julga todas as coisas, mas vai gerar uma confusão. Tudo por causa de quê? De cargos e funções. Tem pessoas que nunca vão ocupar nada, irmão. Por quê? Porque é uma questão de posicionamento. E no meu ministério jamais terá filho que dá na cara de pai, ou terá pai que apanha na cara de filho. Não tem, meu irmão. Por quê? Porque na minha casa não tem isso. Se meus filhos levantarem a mão para minha esposa, eu acho até que ela mata. Ela tem um posicionamento, ela tem uma coisa séria com ela. Filho não dá ordem para ela, filho não manda nela. Agora, tem pais aí que os filhos fazem de verdadeiro tapete e está pensando que vai vir ocupar lugar aqui nesse ministério. Fala sério, né, irmão? Fala sério. Meu filho é tão bonzinho. É mesmo? Por que você usa maquiagem tão grossa? Para esconder os tapas na cara? Fala sério, né, meu irmão? Aí depois não entendem os critérios, né, as regras de Deus. Uma das regras de Deus é essa, meu irmão. Se você não controla a tua casa, não venhas ousar pensar que pode controlar a casa de Deus. Aliás, que o apóstolo Paulo fala isso, né? Fala claramente lá, não lembro exatamente das palavras, porque ultimamente eu tenho lido muito Antigo Testamento, praticamente não, me fugiu um pouco, mas isso não é questão de fugir não, quando é necessário lembrar, eu lembro de tudo, é uma questão de mover do Espírito. Outro dia eu estava pensando assim, eu falei, caramba, será que eu esqueci o Novo Testamento? Não esqueci não, é questão que o Espírito Santo está me jogando para coisas do Antigo Testamento, para mostrar que existem regras milenares de Deus e que os homens estão tapando os olhos. Então, irmão, se não tem uma administração dentro de casa, não pode somar na igreja de Jesus Cristo. Eu não posso ter aqui um garotão aí bonitão, guitarrista, baixista, sei lá o que, violonista, que eu sei que não respeita pai, não respeita mãe, e sabe-se lá outras coisas mais. Então essa questão de funções dentro da igreja, irmão, só tem o seguinte, você pega a sua vida e diz, Deus, está aqui o teu altar, está aqui a minha vida, ó, botei aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. E não tente ver exaltações pessoais, não tente ver destaque humano na sua vida, ou na vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto ou tataraneto.
Existe de Deus já há muito tempo pré-estabelecidos regras, maneiras de conduta, critérios, né? Uma das coisas que eu nunca fiz foi agredir a minha mãe. Então no meu ministério não terá ninguém que agrida a sua mãe. Eu não vou aceitar, é inadmissível. Meu pai faleceu sem eu nunca levantar a voz para o meu pai. Eu tenho 46 anos, tem uns 2 anos que ele faleceu, 3. Quando a minha mãe queria que alguém repreendesse meu pai, ela telefonava lá para o meu irmão, lá em Vaz Lobo. Ó, dá umas broncas aqui no teu pai, fala com ele no telefone. Mas eu morando aqui, ela nunca disse, ó, vem cá dar umas broncas aqui no teu pai. Porque o respeito que eu tinha pelo meu pai não me permitia levantar a voz para ele. Nunca levantei a voz para ele. Quando meu pai morreu, muita gente chorou e eu sorri. Eu não chorei na beirada do caixão do meu pai, dizendo, me perdoa, pai. Eu fui um filho tão mau. Naquele dia eu briguei com o Senhor. Eu maltratei o Senhor, eu magoei o Senhor. Eu não tenho isso na minha alma, nem nas minhas costas. No meu ministério também, não terá filho que não respeite seu pai. Não terá. Não terá. Fica sem bateria, fica sem baixo, fica sem violão, fica sem que for, mas não terá. Porque é uma regra que pode até não estar escrito na Bíblia, mas está escrito dentro de mim. E isso para mim é o bastante. Então, meu irmão, Deus cria regras. Nessas regras ele estipula os seus limites. E se eu for esperto, eu busco a humildade, a graça, para que possa eu estar nos quadrantes desses projetos de Deus, né? Passou um flash aqui na minha memória dizendo o seguinte: na multidão de palavras habita o pecado, tá? Então, isso está relacionado à humildade. Quem é humilde não tagarela tanto, meu irmão. Quem é humilde não tagarela tanto, isso é interessante. Você já viu aquelas pessoas que querem se justificar a todo preço, falar não sei o quê, e buscam 1000 recursos? São pessoas que não têm humildade, porque os humildes são justificados pelo Todo-Poderoso. Irmão, nós vamos dar uma paradinha então, daqui a pouco a gente volta.